Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, uma ótima noite para todos vocês. Eu fico muito feliz de estar voltando aqui com o Flávio, com a Exames e com várias pessoas que estão aqui conosco nessa aula, que já estiveram comigo em outras temáticas, em outras disciplinas, e também que já estiveram comigo no primeiro treinamento que a gente fez de compliance e suborno. Como bem o Flávio falou, a gente vai ter uma segunda turma agora, meados desse ano, né? Daqui para um mês e meio, dois, e a gente já vai estar trazendo a nova versão da norma, tá? Dentro dessa abordagem, e por esse motivo a gente está fazendo aqui esse encontro com vocês para não somente falar a respeito dessas atualizações, como também para falar dessa norma para quem não conhece, né? Para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer um sistema de gestão de suborno. Bom, eu vou pedir já de antemão algumas desculpas a vocês, porque hoje eu estou sem as minhas telas, então eu vou passar a projeção e vou falar e não vou conseguir enxergá-los, então eu vou pedir para vocês concentrarem as dúvidas, as perguntas no chat, e aí quando eu finalizar, o Flávio vai abrir, vai ler, e aí vai dar toda essa dinâmica, e eu vou ficar aqui com vocês para respondê-los, para atendê-los. Mas como eu só estou com uma tela, eu não vou conseguir fazer aquela dinâmica que eu costumo fazer com quem já me conhece, né? Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, deixa eu abrir aqui a nossa apresentação para a gente falar um pouco sobre essa nossa norma, tá? É, beleza? Todo mundo está conseguindo me ver aqui? Maravilha. Pronto. Então, deixa eu me colocar aqui no cantinho para poder conseguir falar com vocês aqui. Peraí, deixa eu me colocar aqui no canto. Fechou o isolamento de voz, subiu aqui a janelinha. Maravilha. Bom, eu preparei uma apresentação direta, concisa, entendendo também que o público da TI Exames é um público que já conhece, como bem o Flávio falou, outras normas, né? E por esse motivo, aquela estrutura itemizada, né, sequencial da norma, muitos de vocês já conhecem. Então, eu preparei uma apresentação um pouco mais concisa, para falar realmente dessas diferenças, dessas mudanças, né, da versão atualizada aí 2025, com relação a essa norma e também chamar a atenção para alguns elementos que ela trouxe, né, que não somente essa norma trouxe, mas que todas as normas de sistema de gestão ISO, né, especificamente as de requisitos, passaram a ter na sua integração. Isso alinhado lá à Agenda 2030, né, dos ODS, do Pacto Global, tentando ali trazer para dentro da estrutura de gestão toda uma preocupação, né, com as questões climáticas, com as questões de ESG. Então, as normas elas passaram a ter ali um elemento integrado, todas elas, 27.001, 27.701, 9.001, 14.001, 37.001, 37.301, 55.000, 50.001, todas elas passaram a ter ali esse elemento, né, de preocupação com as mudanças climáticas. Vou trazer para vocês, perdão, essa abordagem e a gente vai conduzindo ali. Para quem não conhece a norma 37.001, para quem não conhece o sistema de gestão de suborno, é uma oportunidade, né? Eu vou falar de maneira abrangente sobre cada um dos requisitos, trazendo ali um introdutório, né, a respeito deles, até para que vocês saiam daqui hoje conhecendo, né, essa norma e especificamente a sua relevância e pertinência para as organizações, para a tomada de decisão sobre parcerias, sobre negócios, ok? Então, nós vamos aí nessa linha lógica, tá? Muito bem. Bom, aqui seguindo na apresentação, claro que vocês já devem estar perguntando, né? Ah, vai ser disponibilizada a apresentação? Sim, o Flávio vai disponibilizar, a TExame sempre disponibiliza para vocês a apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre esse contexto, né, sobre como que essa norma ela serve ali como um elemento estratégico para auxiliar as organizações com relação a conformidades legais e regulatórias. Vou passar pelos requisitos normativos e vou falar do anexo A, que embora não seja um anexo, o anexo dessa norma não seja
requerido em termos de certificação, mas ele é muito robusto, ele traz bastante informação que apoia a implantação do sistema e, consequentemente, a sua manutenção. Tá bom? Então, a gente vai falar ali das diferenças, né, das mudanças, né, que aconteceram nesse sentido. Como vocês podem observar, né, por exemplo, quem já está habituado com a norma 9001, que é a norma da qualidade, não sente nenhuma diferença ao olhar, né, para as seções da norma, né? Seção 4, contexto e organização, seção 8, operação. Então, você vai ver a mesma coisa lá na norma 9001. Então, isso é o que a gente chama, o que a norma, o que a ISO chama de estrutura de alto nível, ou uma estrutura que foi construída para falar sobre os mesmos elementos em seções distribuídas. Então, toda vida que uma organização quiser discutir, ou quiser apresentar, ou quiser definir os critérios de atendimento da liderança, né, em consonância ao requisito normativo, ela vai posicionar esses elementos ali da sua gestão dentro da seção 5, né? Isso vale para a nossa norma de continuidade de negócios, vale para a nossa norma de segurança da informação e vai valer para a nossa norma de antissuborno, ok? E por aí vai, tá? Bom, nosso contexto, né? Onde é que a gente está posicionado? Primeiro ponto é que o suborno, essa norma vai falar sobre suborno, e no contexto nacional ela vai falar, né, ela vai considerar os elementos da nossa lei anticorrupção, então você pode considerar suborno barra corrupção dentro do nosso perímetro nacional. Então, o suborno ele afeta todos os níveis organizacionais, então ele não é ali uma prerrogativa, ele não é um elemento ou um ilícito que acontece especificamente numa camada da organização, tá? Então, existe um entendimento equivocado que o suborno ou a corrupção ou a corrupção sejam prerrogativas de um determinado grupo. Não. Ele pode acontecer em qualquer camada da organização. E ele tem ali toda uma, digamos assim, uma sutileza, né? uma forma dissimulada de se posicionar, explorando ali inúmeras variáveis que envolvem a fragilidade do indivíduo, que envolvem a fragilidade ou a pouca eficácia de controles organizacionais, que vai envolver, por exemplo, as exposições que a organização ela ou de maneira proposital ou não, se deixa, né, direcionar. Então, isso vai fazer com que o suborno possa vir a acontecer dentro de uma estrutura organizacional. O suborno ele pode acontecer tanto dentro da organização, quanto relacionado com outras organizações com quem aquela organização possui negócios, tá? Por isso que a norma ela vem dizendo, já dentro do seu contexto, que o suborno, que essa norma né, ela vai falar, que o suborno ele pode acontecer, por exemplo, dentro da organização, no seu relacionamento com setores públicos, privados ou sem fins lucrativos, suborno pela organização, a organização ela pratica o suborno a despeito com quem ela se relacione, e aí, mais uma vez, suborno barra corrupção, tá? Suborno pelas pessoas da organização, a organização ela não é uma organização que pratique o suborno, ou que permita o suborno, ou que tenha controles frágeis que facilitem isso, mas as pessoas que operam na organização, elas podem não possuir ali um reforço, né, de uma cultura anti-suborno, de uma cultura ética, de uma cultura de integridade, tá? Oriundas lá de diversos valores, né? Enfim, e aí ela pode praticar o suborno, e aí a norma ela vai falando sobre isso, né? O suborno das pessoas à ordem pela organização, suborno de parceiros de negócio, então ela vai estar trazendo ali, no âmbito, né, do seu escopo, tudo que de alguma forma está relacionado com o tema suborno, que, pela norma, é o que a gente chama de vantagem indevida, oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação de algum tipo de benefício, que pode ser financeiro ou não. Tá? Eu não necessariamente estou envolvendo, embora a figura ali mostre, né, uma pessoa contando dinheiro, mas o suborno ele pode não ser monetário.
Tá? O que vai caracterizar é que essa vantagem, essa oferta, ela tem por premissa a violação de leis, a violação de padrões, a violação de políticas, aonde as pessoas elas são motivadas, né? Ou a organização ela se vê motivada ali a deixar de agir de acordo com os padrões e legislações estabelecidas ou vir a agir de maneira diferente das suas obrigações, tá? Então, o suborno ele pode ser enxergado, ele pode ser materializado tanto no descumprimento da legislação de padrões políticos ou práticas, ou como simplesmente na desconsideração desses padrões. Eu posso cumpri-los, mas posso cumpri-los ali de uma maneira é, diferente do esperado, né? Aquém do esperado, ou com excessivo rigor para tentar gerar ali uma reciprocidade. Então, muita dissimulação, muita sutileza, tem muita ali, muita fragilidade nesse processo, e isso envolve muito o indivíduo, o ser humano. Tá, que está ali operando aquelas atividades. Via de regra, a corrupção e o suborno, ela sempre vai explorar fragilidade nos indivíduos. Por isso que essa norma, na sua nova versão agora, ela traz ali um elemento que ela herda da norma de compliance, que é a 37301, que é a cultura anti-suborno. Então, lá na nossa norma de anti-compliance, ele vai falar da cultura de compliance. E aqui ele pega esse termo, ele embarca essa necessidade de existir também uma cultura anti-suborno. Ok? Então, aqui o suborno, né, como eu venho dizendo, ele afeta todos os níveis da organização e as suas consequências elas comprometem a cultura, afetam a reputação da empresa, trazem ali consequências, né, muito severas, inclusive até penalidades. Pela nossa lei, por exemplo, anti-suborno, é possível que a organização ela seja penalizada, responsabilizada, precisa ali pagar eventualmente multas, né? Possa venha a ficar, por exemplo, sem poder interagir ou trabalhar, né, ou prestar serviços, vender, né, com o ente público, ela pode ser cadastrada lá no cadastro de empresas inidôneas, né? Então existe uma série de elementos punitivos e de responsabilização. Dentro dessa norma, a gente tem um elemento muito forte, né? Duas instâncias de poder muito importantes que ditam basicamente ali o tom do sistema de gestão, tá? Que é a alta direção e o órgão diretivo. Então, o órgão diretivo nessa norma, ele tem como missão ali supervisionar o sistema de gestão e a alta direção tem ali também como seu propósito a responsabilidade por garantir que a missão de combater o suborno seja efetivamente realizada por aquela organização, tá? Eles podem ser responsabilizados diretamente em caso da ocorrência, né, eventual de corrupção do suborno, e isso pode impactar negativamente stakeholders e afetar a continuidade do negócio. Por que pode afetar? Porque imagine uma organização que se permite ser subornada, ou que se permite ser corrompida, ou que venha a praticar atos que sejam dissonantes ali do comportamento ético, né, do comportamento íntegro, do comportamento de integridade, tá? O que ela está fazendo? Ela está fazendo com que aquela organização venha a perder a sua confiança. O mercado deixa de confiar naquela organização. Então, se o mercado deixa de confiar na organização, significa que ela vai ter muito menos oportunidades, né, de estabelecer ali negócios, transações. E se ela tem menos oportunidades, o que vai acabar acontecendo? Ela vai acabar reduzindo a sua capacidade operativa e, eventualmente, até vindo ali a deixar de existir enquanto organização. Isso é possível? Sim, é possível. Convido vocês, por exemplo, a visitarem o site da CGU, onde tem lá os acordos de leniência, né? E lá vocês podem ver que existem algumas organizações que hoje não existem mais, né, dentro da estrutura organizacional, quer dizer, dentro da estrutura de negócios. Elas hoje deixaram de existir enquanto CNPJ e não operam mais no mercado, não transacionam mais no mercado. Outras reduziram a sua capacidade e não conseguem mais alcançar
o grau, né, a extensão, né, o share, né, das suas atividades, porque ficaram ali fragmentadas, ficaram ali afetadas por conta da sua credibilidade, por terem participado de esquemas ali que envolviam esse tipo de ilícito e outros ilícitos associados. Então, sim, uma organização que admite, né, ou que se posiciona como uma organização anti-suborno, ela é uma organização que está aumentando a sua capacidade de continuar o seu negócio, aumentando as suas possibilidades e, consequentemente, contribuindo ali para a sustentabilidade e para a perenidade do seu negócio, ok? Então, o contexto, né, por onde essa organização, essa norma passa, né, o escopo dessa norma, ele vai estar integrado a esses elementos que eu estou trazendo para vocês, tá? Muito bem, seguindo aqui, aí nós temos aqui, né, padrão internacional que diz, né, o texto da norma. Ele é um padrão internacional utilizado pelas organizações de qualquer porte, natureza e complexidade. Importante ressaltar que este sistema de gestão de suborno, ele não é um sistema de gestão restritivo, tá? Eu não vou, por exemplo, dizer assim, eu só posso ter uma organização certificada nessa norma se for uma organização multinacional. Não é verdade, tá? Eu posso ter organizações de porte menor, eu posso ter organizações que possuem uma única unidade operativa, eu posso ter organizações que sejam de segmentos diferenciados, naturezas diferenciadas, organizações que operam diretamente com o ente público. Existem, inclusive, órgãos públicos que são certificados, empresas do governo que são certificadas, empresas de economia mista, paraestatais, que podem se certificar ou podem ser elegíveis a essa certificação. Tá? Por quê? Porque o objetivo dessa norma é atestar a eficácia em prevenir, detectar e responder. São esses três pilares que essa norma defende, tá? Prevenir, detectar e responder a eventos que possam, que eventos são esses, né? Que são os eventos que geram risco, ok? Que possam gerar suborno em transações, parcerias, terceiros, atividades, processos e funções críticas, tá? Então, essa norma ela vai dizer que a organização deve estabelecer mecanismos que evitem que o suborno aconteça nessas áreas, tá? Ou seja, nas transações que eu executo, que eu realizo, né, com transações financeiras, transações não financeiras, fechamentos de negócios, estabelecimentos de parcerias comerciais, parcerias institucionais, terceiros que são contratados ou que vêm a operar em meu nome, tá? Atividades dentro da organização bem estruturadas, né, com mapeamentos de processos definidos, com riscos estruturados, com controles execuíveis, né, que sejam capazes de entregar eficácia, ok? Processos e funções críticas. Que funções críticas são essas? São atividades, são cargos, são níveis, são pessoas que executam determinadas atividades dentro da empresa que são críticas e que são chamadas de funções críticas e que, por isso, precisam ali estar protegidas para que elas não venham a incorrer no suborno, ok? Essa norma ela especifica requisitos, ou seja, ela é uma norma certificável, tá? 37001, ela admite que um organismo de terceira parte independente possa ali avaliar o sistema de gestão e declarar que ela está apta à certificação, ok? E ela especifica os requisitos e fornece orientações para estabelecer, implementar, manter, revisar e melhorar, né, o nosso famosinho PDCA aqui, tá bom? Um sistema de gestão de suborno. Então, não basta simplesmente a organização desejar um sistema de gestão de suborno, ela precisa garantir que esse sistema esteja estabelecido e, uma vez estabelecido, ele esteja implementado, ou seja, entregando resultados válidos e comparáveis, ok? E, uma vez fazendo isso, ele deve ser capaz de manter esse sistema implementado, e esse sistema implementado e mantido deve estar passível de ser revisitado e continuamente melhorado.
Então, é o ciclo do PDCA, é o ciclo de melhoria contínua. Não basta estabelecer e não implementar, não basta implementar e não manter, não basta não manter, não basta manter e não revisar e não melhorar. Tá? Porque senão você vai ter feito um primeiro estágio de sistema de gestão e depois você vai perder a capacidade de manter, né, de demonstrar ali o desempenho do sistema de maneira eficaz. Isso só vale para essa norma? Não, isso vale para todas as normas de sistema de gestão. Todas as normas ISO têm por padrão lá, quando você lê lá o escopo da norma, ele fala, especifica requisitos e fornece orientações para estabelecer, implementar, manter, revisar e melhorar um sistema de gestão, disciplina, anti-suborno, compliance, segurança da informação, privacidade de dados, continuidade de negócio, gestão de ativos e vai embora, ok? Beleza? Então, esse é o objetivo desta norma. Ela tem esses requisitos e fornece essas orientações para isso, tá? Seguindo aqui a nossa esteira da abordagem, né? Quando que eu vou utilizar esta norma? Bom, primeiramente, a gente sempre recomenda, né, para as organizações, a gente tem o mundo real e o mundo ideal, né? Então, vamos lá, nosso mundo ideal, né? Que todos nós, consultores, auditores, desejamos encontrar nas organizações, né? Que a organização adote, né, um sistema de gestão anti-suborno, que é o nosso objetivo aqui, porque ela entende que ele é relevante para o seu negócio porque ela entende que ter este selo ou atestar essa conformidade para com aqueles com que ela se relaciona trazem valor agregado ao seu propósito, né? Que é a missão, valores e missão, visão e valores da organização, é o propósito, né? O combo do propósito, né? Que está disposto, né? Inclusive na norma de governança. Então, assim, a gente espera e acredita que as pessoas, as organizações, elas vão buscar um sistema de gestão ISO que elas querem utilizá-lo para gerar melhoria para o seu negócio, para trazer valor agregado, para se posicionar como diferencial, né, competitivo. A gente espera isso, mundo ideal. O que é o mundo real? Muitas organizações buscam esse sistema de gestão de suborno como uma espécie ali de validador daquilo que ela está fazendo certo, ou passou a fazer certo porque de alguma forma foi punida, responsabilizada, que é o caso, por exemplo, dos acordos de leniência. Então, se vocês, mais uma vez, entrarem lá no site da CGU e acessarem os acordos de leniência, vocês vão ver que muitos acordos de leniência trazem embarcado, né, na decisão que foi ali proferida para que aquela organização ela continuasse operando, a implantação do sistema de gestão, a manutenção desse sistema e a certificação desse sistema pelo organismo acreditado pelo Inmetro. Isso é texto da maior parte dos acordos lenientes. Então, a organização buscou por quê? Porque ela se viu, tá, com essa obrigatoriedade para levar para dentro dessa organização, daquela empresa, né, daquele sistema, uma credibilidade a partir de uma certificação por um organismo independente. Então, ela quer o quê? Ela quer dizer para o mercado que, ok, eu cometi uma falha, mas eu estou disposto a agir diferente a partir de agora. E para provar isso, eu estarei colocando esse sistema, mantendo esse sistema, fazendo a melhoria contínua desse sistema em consonância com esse requisito, desculpa, com esse padrão normativo de reconhecimento global, que é a ISO, para demonstrar que eu cumpro a legislação perímetro nacional, que é a lei de suborno, entendeu? Que traz ali dentro, ali, lei anticorrupção, a LAC, que traz ali dentro o Decreto 11.129, que é o nosso programa de integridade, tá bom? Que se adequa perfeitamente, é perfeitamente atendido dentro da nossa norma ISO, ok? Então, o primeiro elemento, né, mundo real, é isso, é a busca, né, de uma validação de que agora aquela organização vai passar a andar de maneira correta, cumprindo a legislação, afastando, né, os eventos que venham ali possivelmente causar algum ilícito ou gerar algum ilícito, ok? Beleza. Segundo ponto, né, desempate em concorrências.
A gente tem a nova lei, por exemplo, de licitações, que traz ali no seu, um dos decretos, né, no seu decreto regulamentador, a exigência, né, de que você tenha um programa de integridade. E que esse programa de integridade ele pode ser utilizado, por exemplo, no desempate de concorrências. Então, mais uma vez, nós temos ali a nossa norma ISO 37001 servindo, né, de base ou de apoio para auxiliar a organização no cumprimento do programa de integridade. Então, eu também, se eu tenho ali uma norma de suborno implantada, eu já tenho ali praticamente 100% do caminho, né, percorrido para a demonstração factual da conformidade ou do atendimento desse requisito legal, ok? Então, eu também posso considerar a aplicação da 37.001 ali para o cumprimento da lei ou, eventualmente, se ela for colocada como um requisito, né, de desempate, um requisito de tomada de decisão, por exemplo, entre os privados, ela pode servir para tomada de decisão em parcerias estratégicas. Vocês podem, por exemplo, ter uma organização que está buscando uma parceria, né, de grande vulto, de grande representatividade no mercado, ela está buscando aquela parceria. E esse parceiro, ele exige, né, ele tem como requisito que organizações que se relacionam com ele para mitigar riscos e garantir a confiabilidade, aumentar a confiança, e essas organizações sejam certificadas. Então, se a organização for certificada, ela fatalmente estará ali ganhando, né? Tendo ali um ganho escalar nessa parceria e podendo alcançar ali, ter um maior êxito, né? Porque você tem o que a gente pode chamar de encurtar distâncias. Eu tenho reciprocidade de controles, eu encurtei distâncias. Então, um processo, por exemplo, de homologação, de aprovação de um parceiro crítico ou de um parceiro relevante, ele pode ser encurtado porque você tem uma certificação anti-suborno, ok? E, por último, requisito contratual. Então, você pode muito bem estar ali operando com empresas, com clientes, com fornecedores, e esses clientes, esses fornecedores podem ali ter aderido a essa norma 37.001 e requererem da sua, de vocês, enquanto organização, que também se adequem, tá? Então, isso pode vir ali como requisito contratual. Então, essas são algumas das aplicações que a gente tem ali da 37.001. Eu chamaria tudo isto, mesmo que isso venha de uma maneira compulsória, né? Eu chamaria tudo isso de vantagem estratégica. Tá? Vantagem competitiva. Ter uma norma 37.001 hoje para o negócio, ele traz uma vantagem competitiva, tá? Ele melhora toda a estrutura da organização, ele permite ali uma varredura dos processos, dos riscos, ele aprimora o olhar para o negócio em termos de valorização. Tá? Ele atrai o olhar do mercado para a empresa, para que as pessoas possam ver que eu posso confiar naquela organização que possui esse selo. Então, assim, eu só vejo vantagens, tá? E eu convido vocês a refletirem sobre essas vantagens, né? Quem já conhece, já utiliza normas ISO, sabe o quanto elas oferecem vantagem para o negócio, né? E aqueles que ainda não utilizam, convido a passarem ali a conhecer esses requisitos, a conhecer essas normas, né? Esse grande universo de normas ISO, para levar para dentro da organização para vocês, porque isso, sem dúvida alguma, vai trazer uma melhor estruturação do negócio, né? Vai trazer mais oxigenação, vai trazer ali mais fluidez aos processos e, por que não dizer, vai trazer ali, com certeza, uma melhora na eficácia operacional, ok? Muito bem. Aqui eu trouxe algumas legislações que essa norma ISO pode auxiliar, veja bem, auxiliar o atendimento. A norma ISO por si só, ela não atende requisito legal, tá bom? Porque são, né, são propósitos diferentes, né? A norma ISO, ela é uma boa prática, ela é um guideline, né? Ela é um framework, ele está ali com a proposição de trazer as melhores práticas globais, né? A ISO ela é uma organização sem fins lucrativos, né, situada, posicionada, né,
sediada na Suécia, na Suíça, e ela tem ali mais de 170 países representados. Então, você tem na sua mão, né, uma norma de sistema de gestão que está falando ali a linguagem de mais de 170 países. Então, você tem 170 comitês de linguagens diferentes, culturas diferentes, percepções de negócio diferentes que se unem e que trazem ali um consenso global sobre uma determinada disciplina. Poxa, então se imaginar que você, ao adotar um sistema de gestão de suborno, você está falando a linguagem comum de mais de 170 países, né? Então isso daí é realmente ali uma excelente prática, né, para a sua organização. Mas sim, e aí somado a isso, ela permite, né, ela traz para a organização uma maior clareza com relação aos seus riscos, às suas obrigações, às suas exigências e, consequentemente, contribui para o atendimento desses requisitos legais. Então, a gente tem ali, né, a nossa lei de lavagem, da lavagem de dinheiro, não trouxe o detalhamento, eu sei que essa legislação tem outras legislações, né, que a atualizaram, que colaboram com ela, ok? Então, eu trouxe ali, vamos dizer assim, a lei raiz, tá bom? Então, a gente tem ali a lei 9.613, que é a nossa lei de lavagem de lavagem de dinheiro, né, que pede, né, que tem ali pede dentro da sua estrutura que as organizações previnam, identifiquem, né, e comuniquem, além de toda o estabelecimento de regras, né, comunicações de operações suspeitas, etc. Então, na 37.001, você tem cláusulas, né, dentro dessa norma, ou seções, enfim, né, requisitos, que vão trazer ali a possibilidade de você atender essa legislação. Então, ali o 4.5 dessa norma, que vai falar sobre a avaliação de risco, o 8.2, que vai falar sobre a due diligence, né? O 8.3 e 8.4, que vai falar sobre controles financeiros e controles não financeiros, o 8.5, que é justamente a implementação de controles por organizações controladas e não controladas, e o 8.10, que é a investigação de denúncias, tá? Então, esses elementos, né, esses requisitos da norma, eles auxiliam a organização a ter melhor clareza para o atendimento da lei da lavagem de dinheiro. Nessa mesma linha lógica, a gente tem ali a 14.133, que é a lei, né, a mais atual nossa lei de licitações, que pede o programa de integridade para contratos de grande, né, vulto com a administração pública, e mais uma vez a gente vai ter ali a avaliação de risco, né, uma metodologia para abordar riscos e oportunidades, due diligence, controle financeiro, controle não financeiro, a avaliação, né, do desempenho do sistema de gestão e, eventualmente, a correção ali de não conformidades, enfim, etc. A nossa Lei 2.846, que é a lei anticorrupção, a gente vai ter vários requisitos também associados a ela. A nossa Lei de Improbidade Administrativa, que a gente vai ter ali a responsabilização da liderança bem no centro, né? Através dos requisitos 5.1 a 5.3, que tem a função de antissuborno, que vai ter também a cultura de antissuborno, ok? Que vai ter papéis e responsabilidades, tomada de decisão delegada, e o decreto em si, que é o 11.129, que regulamenta a lei, que a gente tem ali a abrangência total da norma antissuborno, tá? Então, mostro para vocês nesse quadro que é perfeitamente possível se utilizar de um instrumento normativo, tá? De uma norma ISO, para auxiliar ali no atendimento de requisitos legais, de legislações. Não somente isso, mas também auxilia a trazer uma melhor leitura, uma melhor clareza, por exemplo, para atender ali os aspectos ambientais, sociais, de governança que o mundo está caminhando, né, para essa preocupação de uma maneira muito proeminente, ok? Aqui eu vou começar a adentrar nos requisitos da norma, né, que é para a gente poder trazer essa visão global. Bom, seção 4 da norma, tá? Já mostrei para vocês lá no início, né, que a norma é itemizada, do item 4 ao item 10, tá? E esses são os requisitos que são destinados à certificação, que são passíveis, né, de verificar, de constatação, né, da conformidade, ok? Então, você tem aqui na seção 4, que é chamado contexto da organização, você tem o entendimento da organização e seu contexto, tá? Então, ele vai pedir que a organização identifique seus fatores internos e externos,
né, aquilo que possa influenciar o sistema de gestão anti-suborno de alcançar os seus resultados pretendidos, isso é bem o texto, né, da norma, e aí ele vai perpassar ali por elementos que envolvem tamanho, complexidade, modelo de negócio, parceiros de negócio da organização, organizações controladas e não controladas, obrigações legais associadas, tá? E aí, na nova norma, a gente tem um novo item adicionado, tá? Que é um item que vai falar ali, né? Novo item adicionado a esse requisito 4.1. É onde esse requisito, esse item, ele vai pedir que a organização determine se o tema mudanças climáticas é relevante para o seu ambiente, tá? Ampliando ali a visão sobre fatores externos que podem agravar os fatores de risco de suborno. É importante ressaltar que, como toda norma de sistema de gestão, ela tem um escopo. E o escopo, ele vai, digamos assim, ele vai concentrar-se em uma determinada disciplina. No nosso caso, a disciplina de anti-suborno, ela vai pedir que a organização verifique se mudanças climáticas, questões associadas, por exemplo, a emissões de gases, né, questões relacionadas, por exemplo, a mudanças do clima, se elas podem trazer dentro dessa sua análise riscos de suborno. Será que eu, enquanto organização, posso eventualmente ali adulterar um relatório para melhorar a atratividade de investidores com relação a mostrar que eu sou uma organização que estou 100% alinhada a ESG, que é o nosso conhecido greenwashing, né? E a gente fala sobre isso quando a gente dá o treinamento lá da 37.000 e da 37.301, entendeu? Então, assim, será que a organização está suscetível? Será que eu tenho esse tipo de risco, né, de manipulação dessas informações, de manipulação de emissões, de manipulação de relatórios de sustentabilidade para tentar atrair investidores, para aumentar o meu valor de mercado, porque eu sou aderente a essa causa? Então, dando um exemplo dentro do nosso contexto, tá? Então, a organização precisa olhar se ela tem esse tipo de evento causador de risco. E aí ela vai considerar isso na análise do contexto e ela vai verificar se é pertinente esse afetamento ou não. Se for pertinente, requisito 4.2, quando levantar as partes interessadas do negócio, ela vai verificar se essas partes interessadas possuem requisitos relacionados à mudança climática. Então, eu posso, por exemplo, ter um parceiro de negócio relevante e esse parceiro de negócio relevante exigir de mim que eu apresente a intervalos pré-determinados ou pactuados em contrato algum tipo de relatório de sustentabilidade, relatório de emissões, alguma demonstração de que o trabalho é de maneira mais sustentável com relação à compra de insumos, à contratação de pessoas, enfim, e isso tem lá um indicador associado ali a aspectos globais. E aí, eu vendo isso, eu sei que eu preciso atendê-lo. Só que eu não estou 100%, né, ali conforme com isso. Aí vem esse requisito de mudanças climáticas e eu vou precisar enxergar isso como um evento causador de risco e considerar isso lá na minha análise de risco, né, na minha abordagem de riscos e oportunidades. Tá bom? Então, aqui nós temos dois elementos novos. Esses elementos novos, eles não são elementos exclusivos dessa norma. Todas as normas ISO vão fazer esse chamamento. Isso está diretamente relacionado ao ODS 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Tá? E aí eu trouxe esse desdobramento desse ODS para mostrar para vocês a pertinência, tá, desse requisito. Tá? E aí aqui ele vai dizer assim, antes disso eu trouxe 3 cenários do porquê dessa preocupação em todas as normas ISO, do porquê que de eu estar ressaltando com vocês isso dentro desse elemento aqui, corrupção e suborno em ESG. Tá? Então, esses 3 QR Codes aí vão levar vocês para esses casos recentes. Tá? Então, vamos lá. Grandes marcas compram crédito de carbono de esquema suspeito de esquentamento de madeira na Amazônia. Isso é recente, mais de 2024, tem menos de um ano, né? Tá fazendo agora um ano. Ok? E aí, esse esquema é um esquema ali que tinha, né, o objetivo ali de
fraudar essa venda, né, desse crédito de carbono ali, tal, e as empresas comprando, fazendo ali a compensação, muito diretamente ligada a essa demanda associada a esse ODS. E aí, obviamente, se a empresa fazia isso, né, ou faz essa compensação, ela já poderia considerar essa abordagem aqui nesse contexto, ok? Então, qual que é o cuidado? Por que que a gente tem que ter cuidado? Porque existe corrupção e existe suborno nesse mercado. Tá? Então, por isso que não dá para desassociar. Ah, Nani, nada a ver falar de mudança climática na norma de corrupção e suborno. Não, na verdade, tudo a ver falar disso. Porque tudo que envolve negócio, tudo que envolve valor, né, seja monetário ou não, pode ser passível de corrupção e suborno. Tá? Pode ser passível de vantagem indevida, pode ser passível de desvio, pode ser passível de algum outro ilícito associado. Ok? Aí o segundo ponto ali, né? A Polícia Federal investiga desvio de 288 mil de recursos do SUS em município no Paraná e secretário de Finanças é afastado. Tá? Então, mais um outro elemento ali associado a algum pilar do ODS, ok? E ali o último estudo relaciona casos de corrupção no Brasil a prejuízos ambientais, né? Esse mais antigo, de 2022, falando ali sobre toda dilaceração, né, dos relatórios ambientais, dos dados ambientais, e ali, né, que foram ali superdimensionados, inflacionados. Então, convido vocês à leitura desses três casos. Por que eu coloquei esses três pontos ali de referência para vocês? Para vocês verem que é possível que exista corrupção e suborno nisso, e que se isso existe, e se a sua organização, ao pensar na implantação desse sistema de gestão de suborno, não abordar isso como risco associado, ela pode correr ali, ela pode estar sujeita a não conseguir performar o seu sistema, tá bom? Então é importante ter essa percepção. Aqui eu trago o ODS 13, né, para explicar ali por que dessa preocupação dentro dessa norma e como é que você tem que se preocupar para atender. Então, o que que diz esse ODS, né? Ele tem três subtópicos que ele fala ali, ó, reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Então, a preocupação que a organização tem que ter é: eu preciso entender as questões relacionadas a clima, a catástrofes naturais, etc., e como isso pode afetar meu negócio. E se isso afeta o meu negócio, eu tenho eventos de risco de suborno associados a isso? Se eu tenho, então eu vou precisar pensar em práticas consolidadas anticorrupção e antissuborno que garantam que parcerias, contratações de negócio estejam alinhadas a iniciativas climáticas comprovadamente reais, para que vocês reduzam o risco reputacional e o risco do próprio greenwashing. Para quem não sabe, né, a lavagem ali verde, né? Ou seja, você dizer que é uma organização que está conectada com a sustentabilidade, mas na verdade você não está. E eu falo muito sobre isso no nosso curso de ESG, falo muito sobre isso também nos temas de compliance, de suborno, falei muito sobre isso também no nosso curso de Compliance Manager, então, assim, tem bastante também material sobre isso, tanto na TI Exames quanto na internet, ok? Segundo ponto ali dentro desse ODS, integrar medidas de mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Isso é uma proposição público-privada que o ODS possui, mas enquanto organização eu preciso ter uma governança efetiva que promova a rastreabilidade de recursos, investimentos, doações e benefícios. Então, se você, enquanto organização, decide que você vai patrocinar ações, né, de mudança do clima, você precisa ter rastreabilidade desses recursos. Isso, inclusive, é um controle da norma. Tá? A norma pede que você tenha políticas de patrocínio, brindes, doações, benefícios, e que você possa rastrear o uso adequado desse recurso, ok? Para que não tenha desvio de finalidade. Tá? E isso vai garantir com que essas mudanças, né, essas iniciativas climáticas sejam efetivas e ocorram em consonância com o propósito, aumentando a confiança do mercado. Então, você vai reduzir o reputacional, você vai aumentar a confiança, você vai afastar as tentativas do washing e você vai se demonstrar efetivamente alinhado com essa proposição de mudança climática. Observa que essa abordagem, esse questionamento, né, esse ponto, ele está dentro do 4.1 da norma, ou seja, eu começo a fazer análise do contexto já pensando
né, associando, né, integrando esses aspectos de mudança climática, porque isso está diretamente associado à governança da organização, ok? E por último ali, né, o tratamento, né, o enfrentamento e as ações associadas a controle, né, de mudança global do clima vão melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. Então, uma organização que conhece os seus níveis de exposição associados ali às mudanças globais, né, às mudanças climáticas, ela vai com certeza promover essa cultura de integridade, conscientizar as pessoas, trazer a responsabilidade social coletiva para dentro da sua estrutura, fazendo com que esses valores organizacionais contribuam para a adesão da causa climática, trazendo reciprocidade de controles. Então, o mercado olha para você enquanto organização e vê reciprocidade, ele reconhece, né, essa reciprocidade, então ele aposta, ele acredita, né, no seu negócio e na sua organização. E aí, mais uma vez, esse selo anti-suborno, ele aumenta o valor do teu negócio, ok? Muito bem, essa abordagem é uma abordagem ampla, ok? Ela está presente em todas as normas ISO, desde 2014, 2024 para cá, tá bom? Beleza. Seguindo aqui no contexto da organização, esses três requisitos não tiveram mudança na nova norma, na nova versão da norma. Então, a determinação do escopo permanece igual, a organização precisa delimitar o seu escopo, né, definir a abrangência do seu sistema de gestão, né, até onde ele vai, atividades, áreas e processos, unidades de negócio, ok? Não é nosso fórum detalhar muito isso agora, né? Eu preciso conhecer os processos da organização e definir dentro dos processos da organização a estrutura do meu sistema de gestão de suborno. Então, eu preciso integrar o meu sistema, né? A gente utiliza essa sigla, né? Os auditores e consultores, que é o SGAS, Sistema de Gestão Anti-Suborno, tá? Aos processos da empresa, garantindo que a cultura anti-suborno, que é um item novo, esteja presente em todas as transações, parcerias, atividades, processos, negócios e funções críticas. E aqui eu tenho sempre aquela minha frasezinha já conhecida, quem está acostumado comigo já conhece, que é o seguinte, né? O risco o risco vem do processo e o processo precisa ser conhecido na organização. Eu preciso ter um entendimento das atividades interrelacionadas, das entradas e saídas, porque senão a gente vai dizer que o risco caiu de paraquedas na nossa porta, o que não é verdade, o que não se sustenta em termos de gestão. Tá bom? Então, a gente precisa conhecer os processos de negócio, definir as entradas e saídas daqueles processos, os interrelacionamentos entre as áreas, para que a partir daí eu conheça os riscos e defina medidas de controle que, de fato, sejam capazes, né, de afetar que os eventos causadores de risco se materializem, entendeu? Gerem os efeitos, né? E aí a gente tem aquela questão da incerteza, do risco associado. Tá? Muito bem. E aí, feito isso, eu tenho ali o último item, que é a avaliação de risco de suborno, que é a identificação das fontes causadoras de risco, avaliar e analisar criticamente, endereçar ações associadas para mitigação e a questão da eficácia dos controles existentes. Então, para esses três elementos aqui não mudaram na nova versão, eles permanecem iguais, ok? Bom, reforçando o que eu já falei, a gestão de riscos de suborno e corrupção, elas permitem que a organização alcance conformidade legal e regulamentar, elas protegem a reputação, elas, né, retroalimentam ali a cultura de integridade, trazem maior eficiência e eficácia operacional, elevam a organização ao reconhecimento de mercado e trazem valoração para o negócio. Tá? Então, isso é o que esse requisito 4.5 aqui proporciona, né, para a organização. Muito bem, seção 5 da norma, eu tenho mudanças nessa nova versão. A seção 5 da norma, ela vai falar do órgão diretivo e da alta direção, que são ali as duas instâncias máximas de gestão da organização. A alta direção já é uma figura conhecida das outras normas ISO, mas o órgão diretivo é uma figura que está presente na norma 37.001 e na norma 37.001. Então, ele é muito semelhante ao que a gente pode chamar, por exemplo, de um conselho, né? Conselho administrativo, conselho de acionistas, eventualmente uma outra organização, uma holding, né? Entendeu? Assumem esse papel, né? Conselho fiscal, enfim, assumem esse papel de órgão diretivo.
Aí o órgão diretivo ele supervisiona o sistema e, consequentemente, supervisiona a alta direção. A alta direção tem a responsabilidade pela implantação e mantenimento do sistema, e nessa nova versão a gente tem uma atualização da nota, onde ele vai falar que a alta direção ela tem que estar muito mais orientada, muito mais preocupada com a amplitude do termo negócios. Ou seja, negócios, né, no contexto dessa norma, são atividades que são relevantes para os propósitos da existência da organização. Por isso, deve-se prestar bastante atenção nos tipos de negócios que são realizados, ou que são validados ou aprovados pela alta direção, porque esses negócios eles podem ali afetar, né, benéfica ou adversamente, o propósito da organização com relação ao antisuborno, ok? Aí a gente tem um novo requisito. Esse novo requisito aqui é da cultura anti-suborno, é o 513. Ele não existia na versão anterior, e como eu já falei para vocês, ele espelha, né, a norma de compliance. Então, a norma de compliance vai falar sobre cultura de compliance, e essa norma anti-suborno vai falar sobre cultura anti-suborno. Ela deve ser incentivada pela liderança, ele é um requisito que vai chamar ali a desenvolvimento, ao mantenimento e a promoção dessa cultura. Então, eu preciso desenvolver uma cultura, preciso manter essa cultura e promover essa cultura, né? Então, isso vai precisar estar conectado à cultura organizacional. Eu preciso trabalhar, né, moldar esse modelo organizacional para que ele responda positivamente a prevenir, detectar e eventualmente remediar ali o suborno, que é o objetivo principal dessa norma que eu falei para vocês no início, tá? Essa cultura de suborno ela deve perpassar todos os níveis da organização e deve atuar pelo exemplo, por isso que ela está posicionada na liderança, incentivando práticas éticas e demonstrando compromisso visível e consistente contra o suborno, para que vocês possam, para que a organização possa prevenir comportamentos inadequados. Então, isso vem da alta direção, essa cultura. E isso tem que, obviamente, estar integrado ao propósito da organização, missão, visão e valores. Tem que ser ressignificados, repensados para que essa cultura anti-suborno ela venha ali a ser permeada na estrutura e será atestada de maneira inequívoca para que a organização possa ser reconhecida como uma organização anti-suborno. Ok? Muito bem, seguindo aqui, política de suborno, o item da política é um item muito conhecido de todas as normas trazem por default este item, né? Política de suborno, política da qualidade, política de compliance, política de segurança da informação, né? Todas as normas trazem, né, esse item da política e, curiosamente, ele está posicionado no 5.2, não é por acaso, né? É porque existe ali a estrutura de alto nível que foi definida, né, pela ISO, ok? Então, a organização deve estabelecer uma política proibindo o suborno, isso é texto da norma, tá? E aí vale dizer que existe uma diferença entre proibir o suborno e ele não acontecer. Seria uma pretensão inalcançável de qualquer organização eliminar o suborno, tá? O suborno ele pode acontecer a despeito da fragilidade de controles, a despeito das tentativas, né, das empresas ou das pessoas de burlar sistemas, tá? Mas a organização tem que ter como cultura, como prática, como política, proibir. Então, o objetivo da organização é proibir o suborno, é perseguir a sua eliminação dentro da estrutura. Mas ele pode eventualmente acontecer, tá? Por alguma fragilidade associada. Então, a organização proíbe, e por conta dessa proibição, ela pode estabelecer aspectos de consequência para todos aqueles com quem ela se relaciona. Por exemplo, ela pode deixar de operar com parceiro, ela pode precisar, por exemplo, responsabilizar uma função, e tudo isso associado ao descumprimento desse proibimento, dessa proibição. Por este motivo é que a proibição existe dentro da política. Então, a organização ela proíbe o suborno, e aí as pessoas precisam conhecer as consequências da inadequação. Entendeu? Pessoas, parceiros, né, fornecedores, governo, todos aqueles precisam conhecer isso. Esse item nessa nova versão ele foi melhorado, ele traz maior ênfase para a comunicação da política dentro da organização. Por que isso? Para reforçar a cultura de suborno.
Então, ele pede que exista ali uma continuidade, uma prática mais direcionada para a comunicação da política dentro da organização. Os demais itens não mudaram, né? Papéis e responsabilidades permanecem igual, a organização deve delegar a responsabilidade dentro da estrutura. A função anti-suborno, né? Ela deixou de se chamar função de compliance anti-suborno e agora se chama apenas função anti-suborno, mas toda a proposição de papel e responsabilidade associada está mantida, tá? Não temos aí nenhuma diferença com relação a isso, tá bom? E aqui na seção 6, né, na seção 6, que é a seção de planejamento, que fecha o P do PDCA da norma, a gente tem a mesma estrutura já conhecida do 6.1 e do 6.2, que é a avaliação de risco de suborno. Ele foi um item melhor posicionado para que ele possa ali combinar com as outras normas de sistema de gestão já conhecidas. Os objetivos anti-suborno foram também reordenados para combinar, né, para guardar coerência com as outras normas já conhecidas. E um requisito novo foi inserido, que é o requisito de planejamento de mudança. Por que ele foi inserido? Para que a organização venha prever, né, toda a necessidade de mudança do sistema, e uma vez ela prevendo essa necessidade de mudança, ela avalia os eventos ou impactos associados com o sistema para garantir a sua integridade, que ele continue, né, íntegro e entregando os resultados pretendidos. Esse requisito é um requisito novo nesta norma, mas ele não é um requisito novo para as normas ISO. Por exemplo, a norma da qualidade que versa de 2015 já traz esse requisito, tá bom? E a norma de compliance e outras normas, né? A nossa norma de segurança da informação também traz. Então, as normas elas trazem ali esse requisito de planejamento de mudança, e agora, nessa nova versão, a norma de sistema de gestão de suborno passou a trazer também esse requisito de planejamento de mudanças para poder guardar a coerência com as estruturas das outras normas, ok? Muito bem, seção 7, sessão de apoio, né? Então, a gente fechou o P do PDCA e entrou no D do desenvolvimento, né? Na parte de aplicar aquilo que você planejou. Né? Requisitos de recursos não teve mudança, requisito de competências também não teve mudança. A organização deve determinar, né, os seus recursos, né, que ela para a operação do seu sistema. Isso é muito conhecido por aqueles da qualidade que já conhecem, e de segurança da informação também. A competência das pessoas para operar os processos baseados em educação, experiência ou treinamento também não houve alteração, mas nessa norma a gente tem ali alguns subitens, né? E esses subitens falam ali sobre a necessidade, por exemplo, de uma due diligence para pessoas em funções críticas, né, para cargos e funções cargos e funções críticas, devem passar ali por uma avaliação mais criteriosa, né, com relação ao processo de contratação, processo de movimentação, transferência, eventualmente funções C-level, né, devem assumir compromissos adicionais, ok? Então, ali eu tenho esses elementos que já estavam presentes na primeira versão da norma, mas que foram ali melhor reposicionados, e foi acrescentado um novo item, falando ali que as pessoas devem ser conscientizadas especificamente sobre a necessidade de relatar conflitos de interesse reais e potenciais. Isso não estava na versão anterior como item, tá? E entrou agora como item nessa versão atual. Então, além das pessoas terem que conhecer, né, a importância de relatar eventuais tentativas de suborno, eventuais tentativas de violação, elas também devem relatar possíveis ou potenciais conflitos de interesse, tá bom? Esse é o ponto crítico mais relevante. Na sessão de conscientização, justamente para guardar coerência com a cultura anti-suborno, que é o requisito novo, o requisito de conscientização foi mais detalhado. Então, via de regra, esse requisito 7.3 de conscientização, em todas as normas, qualidade, meio ambiente, saúde, segurança da informação, ele é muito basilar, né? Fazer comunicação, comunicar as pessoas, né? Estabelecer um programa de comunicação, etc, etc, de conscientização, perdão, de conscientização. Mas aqui nessa norma, esse item ele foi mais ampliado, ele foi mais detalhado, ele traz ali um maior detalhamento ao processo de conscientização e treinamento, subdividindo ali técnicas, né? Sensibilização e conscientização, treinamento e formação. Então, esse item ele ganhou 4 subitens, tá? Sensibilização de pessoas, treinamento de parceiros de negócio e programas de conscientização e treinamento de maneira global. Destaque para treinamento de parceiros de negócio, sempre aqueles parceiros de negócio que ofereçam criticidade com relação a risco, né? Riscos mais altos, deverão ser treinados de maneira direcionada,
E os programas de conscientização e treinamento devem ser construídos baseado no grau de risco a que cada função e atividade e processo oferece. Isso daí é um ponto muito importante que estava presente na primeira versão, mas que nessa segunda versão ele ganhou mais força, ele ficou mais detalhado, ele se tornou mais proeminente, vamos dizer assim, justamente para reforçar ali a cultura anti-suborno, que é o item 11, ok? Muito bem. A seção 7, ainda na seção 7, comunicação e informação documentada não tem mudanças, tá? Processos de comunicação, plano de comunicação, comunicar os pontos críticos do negócio, etc., né, do sistema, e informação documentada, que é toda a estrutura, né, todo o arcabouço ali de requisitos, tanto do ponto de vista da norma, quanto do ponto de vista da organização, que são definidos ali no modelo de estrutura documental, beleza? Muito bem. Seção 8 da norma, deixa eu só ver aqui uma coisa, vocês estão me ouvindo direitinho, ok, beleza, tá, só dar uma pausa aqui, maravilha, tá ótimo. Seção 8 da norma, bom, essa norma, ela possui a seção 8 dela é uma seção, assim, bastante robusta em termos de controle. A qualidade é uma outra norma que possui essa seção bastante robusta, tá? Só que na qualidade, a gente está falando de operação de projeto, de processo, de produto, né? E de projeto, processo, produto ou serviço, né? A gente tem esses 4 elementos ali abarcados, né? Na operação da qualidade, porque é a operação do negócio, né? Do que você vai entregar para o mercado. Na seção 8 dessa norma, é a operação do sistema, tá? Então, ele está falando aqui que a organização ela deve planejar e controlar a operação do sistema, considerando todos os processos necessários para o sistema de gestão anti-suborno, e eles devem ser realizados conforme critérios definidos, a partir do planejamento realizado para sua correta execução e dos riscos abordados para os processos. Então, de novo, ele vai chamar aqui o pensamento baseado em risco, né? A mentalidade baseada em risco. Ele chama aqui tudo aquilo que a organização avaliou em termos de risco lá no item 4.5, na avaliação de risco de suborno. Ok? E aí, aqui você vai auditar os processos da organização, os processos que têm interface com o escopo, para verificar se eles estão sendo operados conforme foram definidos, de acordo com os critérios que foram estabelecidos, e que se essa operação é capaz de mitigar, né, na sua esteira, né, de atividades, os riscos de suborno ao qual eles estão sujeitos. Tá? Eu tenho lá um processo, por exemplo, de suprimento. Aí, dentro do processo de suprimento, você identificou lá um risco de suborno associado lá à compra de materiais. Ok, eu vou precisar entender esse processo de suprimentos, auditar esse processo de suprimentos e enxergar se as medidas que foram estabelecidas para controle desse risco, quando esse processo é startado e é operado, se elas de fato são capazes de mitigar esse risco. Então, é bem por essa linha a leitura, tá? Esse item ele foi melhor distribuído, né, para trazer uma visão mais clara sobre a investigação da conformidade. Ele foi ampliado, a gente tem ali, né, que a organização ela deve garantir que processos, produtos ou serviços fornecidos externamente, isso é um item, né, que está mais ampliado, ele era mais condensadinho, sejam relevantes para o sistema de gestão de suborno, sejam controlados. E tem uma nota, né, que foi modificada para considerar que as organizações, embora não controladas, forneçam produtos, processos e serviços estejam dentro do escopo. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, né? Ele está chamando a atenção que você pode ter, por exemplo, uma organização que não está dentro, né, do escopo, mas que opere uma função, um processo que seja crítico para o escopo. Podemos citar aqui, por exemplo, eventualmente uma terceirização, né, uma contabilidade, uma área, um escritório de advocacia, eventualmente uma função já em service, né, de anti-suborno terceirizada, né? Então, eu posso ter elementos ali que são, né, que são importantes para o escopo, mas que estejam fora do escopo, então eles vão precisar ser auditados também. Isso é muito, muito que a gente já enxerga dentro da qualidade e em segurança da informação também, tá? Muito bem. Aí essa norma, ela traz 9 controles, tá? Ela tem o item 8.1, que é o planejamento, controle operacional, né? Onde você vê a conformidade dos requisitos dos processos do sistema, da organização. E aí eu tenho 9 controles distribuídos nesses controles que eu estou apresentando para vocês. As mudanças basicamente foram assim.
8.2, due diligence, é um controle que vai falar sobre a importância do refino da prática de análise sobre parceiros de negócio, pessoas, transações, processos e atividades, ok? Ele geralmente é definido a partir do grau, geralmente não, ele é definido a partir do grau de risco ao qual a organização está exposta dentro daquele cenário, ok? A due diligence deve ser atualizada em periodicidades definidas e ela deve garantir ali que a organização ela pode continuar atuando com aquele parceiro relevante ou com aquela pessoa dentro da organização, porque os critérios que foram estabelecidos estão continuamente sendo cumpridos. Esse é um resumo, né, disso. Devem ter estabelecido critérios diferenciados para aumentar a confiança, né, e que não haja envolvimento em atividades ilícitas. Esse requisito, esse item, ele não mudou. Tá? Aonde a gente teve mudança? Nos controles financeiros e não financeiros. A mudança foi muito sutil. Eles ampliaram mais, né? Porque antes o sistema, a norma dizia que era importante que a organização considerasse ali controles não financeiros em compras, em suprimentos, em negócios específicos. Então, ele ampliou um pouco mais isso e tornou isso menos restritivo, tá bom? Organizações controladas e não controladas, a organização ela deve ali, requerer que os seus parceiros, as suas organizações que ela controla, vamos pensar, você tem lá uma holding e você tem ativos, né, embaixo dessa holding, então são organizações que a empresa controla. Ou organizações que eu não controlo, parceiros de negócio que operam junto comigo uma determinada atividade, mas que eu não controlo esse negócio. Em ambos os cenários, eu devo estabelecer ali requisitos anti-suborno para esses parceiros em face do grau de risco ao qual eles me expõem, ok? Isso não mudou na nova versão da norma. Na seção 8, ali, 86, 87, 88, também não teve mudança. Comprometimentos anti-suborno, cláusulas contratuais, adesão de documentos éticos, enfim, procedimentos que validem as práticas em reciprocidade. O que eu falei para vocês no início, presentes, brindes, hospitalidade, doações e benefícios, é um controle, né, dessa norma. Ele não teve mudança, é basicamente estabelecer critérios, né, para todos esses elementos e rastrear, né, ter rastreabilidade, né, fazer o follow the money, né, para onde vai o dinheiro que eu estou colocando nessas parcerias, né? Isso pode ser minimamente entendido como uma vantagem devida e por aí vai, ok? Controles de inadequação também não mudou, mas ele basicamente quer dizer que se eu tenho alguma situação que extrapolou o meu controle, alguma situação de inadequação a despeito de todos os controles que eu estabeleci, eu preciso ser capaz de poder descontinuar essa relação de negócio. Eu preciso poder ser capaz de punir esse parceiro, eu preciso poder ser capaz de não retornar essa relação com esse parceiro, né, e ter isso devidamente pactuado ali em regras contratuais, em acordos, etc., para que eu não possa, para que eu não impacte a integridade do meu sistema. Então, eu tenho que ter proteções contra inadequações, ok? Então, isso aí tem uma série de elementos associados ali, apensados a esse requisito, que a gente sempre trata no nosso treinamento, que tem ali uma carga mais é, extensa, ok? Muito bem. Aqui a gente tem algumas mudanças, tá? Então, o requisito 8.9 e 8.10, a gente tem o incentivo a relatos e denúncias de boa-fé, que é o famoso, né? Vamos dizer aqui, o canal de denúncias. Então, a gente tem um requisito chamado levantando preocupações. Esse requisito de levantando preocupações, ele é um requisito que muitas organizações estabelecem ali a contratação de sistemas para fazer a gestão de denúncias, né, aquela coisa toda. Então, aqui, nesse caso, a mudança foi que ele incluiu ali uma nota, sugerindo, né, como boa prática a utilização da ISO 37002, que é a ISO de gestão de denúncias, que é uma diretriz não certificável, tá, que versa, né, vai versar ali sobre gerenciamento de denúncias, tá? Na investigação do suborno, eu tenho ali, por exemplo, o degrau seguinte é quando eu tenho uma denúncia, um relato que se converte numa denúncia, eu tenho que investigar.
E aí, quando eu parto para o processo de investigação, eu vou verificar, eu vou ter um rito de investigação, eu vou proteger denunciante, eu vou evitar ali que as pessoas sejam expostas, e eu tenho todo um rito, né, todo um critério estabelecido ali para o processo de investigação, até a apuração e, eventualmente, a aplicação de alguma política de consequência, ok? E aí eu também tenho ali a inclusão de uma nota, tá? Uma nova nota ali falando que existe, né, um guideline, né, uma prática recomendada, que é a ISO TS 37008, que fala sobre investigações, tá? Então, práticas, né, de investigações, tá? Então, ela pode ser usada para melhorar, para aprimorar, para trazer uma maior assertividade para esse processo, ok? Essas foram as mudanças. Caminhando aqui para o final da nossa abordagem dos requisitos, né? Seção 9, a seção de avaliação de desempenho. Então, eu fechei ali o D do PDCA, entrei no C, que é o controle. Então, estou fechando aqui o controle e estou indo para a aplicação, que é o C e o A do PDCA. Então, monitoramento, medição, análise e avaliação, requisito bastante conhecido de todas as normas, ele tem o mesmo modelo estrutural, a 9001, as outras normas possuem o mesmo modelo, então ele tem a função de tudo aquilo que você definiu que você faria no seu controle, você precisa agora demonstrar, né, as atividades planejadas, a aplicação dos controles, o cumprimento dos critérios que foram definidos, a apuração dos resultados e atestar ali o desempenho eficaz do sistema. Esses resultados devem ser documentados e apresentados para comprovação do processo. Ok? Esse item foi compilado, foi melhor posicionado ali para poder trazer maior ali coerência, né, com as outras normas ISO. Tá? Requisito de auditoria interna, requisito bastante conhecido, teve ali uma compilação de alguns elementos, outros foram distribuídos, né, mas basicamente mantém a mesma proposta, tá? Conduzir auditorias a intervalos planejados em cumprimento a programas de auditoria. Ele deve ser capaz de coletar as constatações do sistema, a auditoria deve ser capaz de fazer isso, né? E baseado numa perspectiva de riscos, analisar se o sistema entrega ali o resultado esperado e se ele é de fato capaz de conter o suborno, tá bom? O resultado de uma auditoria interna deve ser capaz de declarar isso, tá legal? Ou não, né? Caso não seja possível. A análise crítica da direção, a gente teve uma mudança interessante aqui, porque, por exemplo, antes nós tínhamos um requisito normativo, então lembrem que eu falei para vocês que existiam as instâncias, né, de poder na norma, que era o órgão diretivo e a alta direção. Então, aqui na análise crítica, nós também tínhamos, né, a análise crítica do órgão diretivo, da alta direção e da função de compliance e suborno. Nessa nova versão da norma, o requisito de análise crítica do órgão diretivo foi retirado, para também guardar coerência com a norma de compliance, que também não possui esse requisito. Então, ele deixou de existir como requisito, né, e passou a ser um parágrafo dentro, tá, do processo ali da alta direção. O requisito de análise crítica da alta direção mantém todos aqueles itens, né, as entradas requeridas, as saídas esperadas, né, análise crítica do sistema, resultado das análises críticas anteriores, avaliação de risco, tendências de não conformidade, né, mudanças, e aí ele vai pedir para você avaliar a mudança, né, atendimento de partes interessadas, então é toda aquela análise do sistema baseado nessa instância, né, de poder que é a alta direção, beleza? Muito bem, aqui detalhamento, né? Foi um item que foi reordenado também para acompanhar as outras normas, o 932, né? Os resultados da análise crítica, o 933, tá? Ele é um novo item para fechar a análise crítica do sistema, ok? E a análise crítica da função antissuborno, né? Que é um item que também não teve alteração, a não ser pelo nome, que deixou de ser função de compliance antissuborno e passou a ser função antissuborno. Então, a função de antissuborno ela tem obrigatoriamente que analisar o sistema e proferir sobre esse sistema ali a sua capacidade de gerenciar riscos de suborno e estar implementado eficazmente. Então, esse daí é o guarda-chuva de responsabilidade da análise crítica da função antissuborno, ok? Último requisito, mudanças, né, que foram incluídas nesse requisito. A inversão da posição do requisito, porque na versão anterior, né, o requisito ele estava posicionado invertido. Então, primeiro vinha não conformidade, para depois vir melhoria contínua. Então, para acompanhar as demais normas, ele foi invertido nessa norma, tá? E ele, nessa versão, então, ele traz ali melhoria contínua primeiro,
e não conformidade à ação corretiva depois, o que tem todo o sentido, né? Por quê? Porque não conformidade à ação corretiva são melhorias, né? Ela só acontece porque o sistema melhorou, maturou, ou porque aquilo que a organização definiu como critério, ela não cumpriu, tá? Então, por isso que está posicionado ali dentro de melhoria, não conformidade à ação corretiva, tá? Então, aqui a gente teve uma reordenação, né? Um reposicionamento, tá bom? Muito bem. Aqui nós encerramos a abordagem bem abrangente, tá, dos requisitos dessa norma e os pontos principais de mudança, tá? Conclusão, né? A versão de 2025 da ISO 37001 traz melhorias muito significativas na gestão de suborno. O anexo dessa norma, ele traz mais detalhamento, ele explica melhor, ele está mais bem posicionado. A inserção da cultura anti-suborno como requisito, era algo que já vinha sendo clamado, né, pela sociedade, pelos grupos de implantação, implementação e manutenção dessa norma, né, porque a ausência de uma cultura anti-suborno deixava alguns elementos que nessa norma não são requeridos como informação documentada muito soltos, tá? Um melhor aprimoramento da conscientização e treinamento também era algo muito requerido pelo nosso grupo, né, no sentido de que esses elementos de conscientização fossem melhor bem posicionados, mais detalhados, para que houvesse maior cobrança, tá, dentro disso. Então, esses pontos são muito interessantes. E o próprio elemento de mudanças climáticas, que é transversal a todas as outras normas, que é um ponto muito significativo, que mostra que a ISO ela também está preocupada, né, com as gerações futuras, né, com o desenvolvimento sustentável das organizações e do cumprimento da função social da organização, que é gerar valor, né, para a sociedade onde ela está inserida, tá bom? Além disso, você tem uma maior integração com as normas, a definição clara de papéis, ajuda as organizações a enfrentar os desafios atuais, resultando em conformidade legal e com vantagem competitiva, né? Claro que, né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, vamos lá. Bom, o anexo, né, A também não é auditável, tá? E nem é requerido como requisito, como, por exemplo, a gente tem na 27001, mas ele está aqui para mostrar como que você pode pensar, né, uma melhor forma de implementar os requisitos. Eu trouxe aqui o quadro comparativo, eu não vou ler, ele vai ficar no material para vocês lerem essa comparação, tá bom? Fica como referência para vocês. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, dicas de implantação, né? Como é que eu faço, Nani, para colocar essa norma na minha empresa? Entendi, gostei, acho que é super relevante, acho que super faz sentido. Como é que a gente faz, né? Bom, eu gosto de dizer que você tem que começar pelo óbvio, né? E o óbvio tem que ser dito. Então, dica de implantação, comece pela gestão, né? Não dá para você negligenciar que você precisa entender a importância, pertinência e relevância desse tema para o negócio, tá? Precisa avaliar os ambientes de relacionamento, precisa avaliar contexto, precisa avaliar o tamanho, a complexidade, a extensão das operações, verificar a viabilidade, verificar com quem você se relaciona, né? Todos os aspectos de políticas, né? É, é, de relacionamento, por exemplo, até no ambiente, no macro, no ambiente global, nas relações transnacionais, tudo isso tem que ser muito observado com muito cuidado, né? Então, você vai ter que planejar o seu sistema baseado naquilo que a sua organização faz e como que ela se relaciona com os outros entes. Tá bom? Após isso, você vai executar, você vai implementar práticas de integridade, vai criar aí os degrauzinhos, né, de adequação, criar e atualizar políticas, melhorar a gestão instalada. Então, eu sempre gosto de dizer isso, e eu sempre costumo dizer que é meu tiro no pé, né? Todo mundo que me conhece já sabe, né? Que é meu tiro no pé, que é o seguinte, que eu sempre digo assim, não tenha pressa de certificar. Né? Tenha pressa de integrar ao negócio e melhorar a gestão instalada. Que quando você faz isso, você gera adesão, você gera engajamento. As pessoas, que são os elementos mais importantes, né, dentro dessa estrutura, elas vão auxiliar você, auxiliar a organização a alcançar esse caminho, né? Não pode ser nem por força nem por violência,
né? Precisa ser algo que vai integrar ao negócio. Tudo bem que eu sei que eu falei do mundo real e do mundo ideal, mas dentro do possível, vamos ser agentes de mudança, né? Dentro da estrutura, trazendo ali, né, uma cultura de integridade, consequentemente ali, numa melhoria de gestão, alcançar lá o degrau da certificação, ok? Checar, uma vez implementado, né, implantado o sistema, integrado o negócio, eu preciso controlar os processos, avaliar as práticas, apurar os resultados. E pegando tudo isso, eu vou corrigir, eliminar a recorrência, mudar, e aí sim eu vou melhorar. Então, gente, é um processo. Por onde você começa? Você começa pela gestão. Depois que eu fiz isso, aí eu vou integrar o negócio. Então, eu trouxe aqui alguns fatores críticos de sucesso para vocês. Não vou ler, vou deixar para vocês pensarem. Na seção 4, o que que você tem que pensar e fazer, o que que é importante, o que que é crítico, o que que pode ser ali, né, o calcanhar de Aquiles da sua organização. Seção 5, seção 6, seção 7, 8, 9 e 10. Então, eu trouxe para cada uma dessas sessões aqui os fatores críticos de sucesso para você alcançar ali a conformidade com essa norma. Vale dizer que não é só com essa norma, não, tá? Com qualquer norma ISO, porque todas elas giram ali o PDCA, né? E aí, por último, não menos importante, declare, aí sim, declare, né, a conformidade, né? Então, você vai declarar a conformidade, você vai externar para o mercado, com todos com que você se relaciona, que você é uma organização anti-suborno, né? Então, qual que é a mensagem dessa norma? A mensagem dessa norma é: eu sou uma organização anti-suborno. Os meus funcionários, os meus parceiros, os meus negócios, os meus processos, as minhas atividades, elas não admitem o suborno, elas não admitem a corrupção. Então, aqui nós somos sérios, nós não negociamos a integridade. Então, essa é a mensagem que você quer passar. E olha que mensagem mais linda, né? Que mensagem mais maravilhosa, principalmente para o nosso país, né? Que é tão carente, tão necessitado de credibilidade global, né? Então, assim, deixo para vocês aí esse material. Aqui fica a declaração do meu conhecimento, da minha competência. O QR Code leva para o LinkedIn, fiquem absolutamente à vontade, tá? E aí, Flávio, passo para você a palavra. Maravilha, Nani. São 20 horas e 41 minutos. Tô aparecendo aqui na câmera, tá dizendo que tá um erro. Tô conseguindo me ver, né? Eu tô vendo. Ah, maravilha. Pessoal, antes da gente abrir um espaço para perguntas e aproveitar a oportunidade de estar aqui com a Nani e tirar dúvidas a respeito desse sistema anti-suborno, quero fazer um convite rápido antes de liberar o certificado. O certificado da aula daqui a pouco eu vou colocar aí no chat, tá? Um convite rápido e explicar sobre o programa de MBA que a gente tem, onde a Nani também é uma das professoras, que nós temos trabalhado bastante, muito forte, neste semestre, que é o nosso MBA em GRC, Governança, Riscos e Compliance. O assunto que nós estamos falando está vinculado como parte deste MBA. Nós temos, inclusive, uma formação de ISO 37001 e 37301, a norma anti-suborno, e compliance. São duas normas no mesmo curso, porque elas são muito próximas, elas são muito fáceis de compreender. Então, a gente tem aqui na TE Exames um curso integrado das duas normas para te formar como auditor, seja do sistema de compliance ou do sistema anti-suborno. É uma formação 2 em 1, as duas normas simultaneamente são apresentadas nesse curso. Nós tivemos a primeira turma ano passado, vamos ter uma próxima na metade desse ano. A turma já está confirmada, será apenas uma única turma por ano. E essa turma ela faz parte do nosso programa de MBA, que nós estruturamos, nesse caso do MBA em GRC, que a TE Exames tem alguns programas de MBA, e esse é um deles. Nós estruturamos nos seguintes pilares: um pilar de governança, onde temos hoje 3 opções de curso para escolha; um pilar de riscos, que hoje nós adotamos a 31 mil como padrão, como a referência para a gestão de riscos corporativos; no pilar compliance, há necessidade de 2 formações, essa que eu acabei de comentar, a 37.001 e 37.301,
e também o Compliance Manager, que é uma formação mais voltada para consultoria, para formar um Compliance Officer, onde a gente fecha os gaps, as lacunas que ficaram de outras formações. São, ao total, 6 formações requeridas para você completar o MBA. Depois de completar os pilares, você pode escolher 2 formações dessa parte amarela. Você pode escolher de acordo com a sua necessidade ou até aproveitar algumas formações que você já realizou. Nós temos aí algumas formações que já aconteceram no passado, gestão de privacidade, formações relacionadas a DPO, ESG, entre outras, que podem ser aproveitadas como crédito. Completando 6 formações, você então completa o MBA. Você pode fazer isso avulso ou contratar como pacote. Só quando o aluno contrata o pacote, de fato, ele se torna um aluno do MBA, ele se torna matriculado na faculdade, e aí ele fica vinculado a um programa de MBA, tá? De fato. O meu convite hoje é mais para uma formação nova que nós vamos iniciar na próxima semana. A professora Nani também vai participar dela, que é uma formação de governança de processos. Ela faz parte do primeiro pilar, do primeiro pilar de governança, que é a governança de processos. Esta formação, ela nasceu devido a alguns alunos que tinham a necessidade, e têm, na verdade, continuam tendo a necessidade, de entender mais sobre processos de negócio. Por quê? Porque quando se trabalha no âmbito de compliance, de governança, riscos, e mesmo quem já vem da área de proteção de dados, sabe que se você não tem entendimento de como o negócio opera, você não consegue identificar os riscos, você não consegue ter informações suficientes para tomada de decisão, para dar continuidade à implementação de algum sistema de gestão, enfim, diversas iniciativas dependem de você ter conhecimento sobre processos de negócio, de mapear esses processos, seja para identificar dados, seja para identificar riscos, seja para identificar necessidades de automação com inteligência artificial. Então, qualquer iniciativa depende de conhecer como a organização de fato opera. E essa formação que nós vamos conduzir a partir da próxima semana, ela tem esta perspectiva, ela foi criada com este propósito. Por isso que nós a posicionamos no pilar de governança, né? A partir do momento que você entende como a organização opera, você tem condições também de estabelecer controles sobre aqueles processos. Então, tem tudo a ver com o mundo de GRC, com o mundo de proteção de dados, com o mundo de segurança da informação. Diversas frentes vão requerer que você entenda sobre processos de negócio. Essa formação, ela vai ser conduzida com a professora Ana, que inclusive já teve aqui uma imersão na parte do Six Sigma. Ela é muito especialista nessa parte de melhoria contínua de processos. E vamos ter uma passagem, uma contribuição da professora Nani em algum momento. Serão 2 semanas de curso, essa é a previsão. A gente começa na próxima semana para entender os fundamentos da governança, entender como esse conhecimento de processos alimenta o GRC. Vamos entender técnicas de mapeamento, vamos ver algumas técnicas como o CIPOC, fazer uso da notação BPMN, entre outras coisas. Entender como se faz a modelagem de processos orientada a riscos e controles, que é uma das coisas que provavelmente a professora Nani vai dar alguns toques, como estabelecer indicadores para os processos, como fazer o vínculo dos processos com as estratégias de negócio, com o Balance Scorecard, com os objetivos estratégicos de negócio, como fazer uso de inteligência artificial. Nós vamos ter um outro professor, que é o Alisson, que vai trazer uma bagagem relacionada a esse assunto. E depois a gente finaliza com a implementação de um COI, uma área de excelência, onde buscamos melhorar os diversos processos da organização. Essa formação também será turma única. A TI Exames tem tido algumas formações que elas não se repetem mais de uma vez por ano. Elas são formações que acontecem só uma única vez, porque a gente aumentou o portfólio de cursos
e a gente faz agora a questão de ter somente uma única turma por ano. Então, nesta formação, será uma única turma. A gente já tinha aberto as inscrições, já fazem praticamente 2 meses, e nós vamos, então, iniciar na próxima semana. Essa é uma formação que ela interessa a diversos profissionais, sejam das áreas de negócio, sejam das áreas de TI, seja para qualquer que seja o seu interesse em entender processos, né? Não há uma necessidade de conhecimento técnico, de conhecimento prévio. É uma formação que é facilmente acompanhada por profissionais de diversas áreas, né? Então, não precisa ser de TI e nem precisa ser das áreas de negócio. Inclusive, a gente faz questão que nessa turma nós tenhamos alunos de diversas áreas, o conhecimento multifacetado, um conhecimento multidisciplinar, para que haja troca de informações, para que vocês possam debater e trazer questões relacionadas a esses assuntos. As inscrições já estão abertas, eu não vou colocar aqui o link, depois provavelmente vocês vão receber convites pelos grupos, também por e-mail. E eu vou colocar agora o link para a emissão do certificado da aula de hoje. E a gente vai abrir um espaço muito rápido para quem tiver dúvidas a respeito do MBA ou a respeito do que a professora Nani acabou de explicar relacionado à norma 37001. A gente vai abrir um espaço para dúvidas e quem tiver interesse pode levantar a mão. Se não houver aqui a menção de pessoas que levantaram a mão, eu abro o microfone geral para todos. E aí vocês vão habilitando os microfones conforme um vai terminando, já vai chamando o outro, tá? Nani, algum comentário? Não, não, tô bem. Ah, alguém colocou aqui no chat. Deixa eu ler, peraí. A Diana, entretanto, percebo ela faz controle interno. Creio eu, né? Ou até descrever, nesse caso, não até eficácia. Eu vou precisar entender um pouquinho, Diana, isso. Ficou longo, né? Peraí, deixa eu ver. Percebo resistência da administração em compartilhar dados financeiros com teste de controle interno. Né? Até pode ser uma questão estratégica. Deixa eu evidenciar isso para o auditor. Depende, é requisito, né? É, pode até ser uma questão estratégica, mas há alguma forma ideal de ficar isso para o auditor ou até para descrever os relatórios de controle interno. Bom, eu acho que a gente aqui, nesse caso especificamente, pode ter saído um pouco do escopo da 37001, tá? Você tem que verificar, no primeiro aspecto, se é um requisito, tá? Se dentro do desenho do controle para a mitigação do risco de suborno ou de corrupção, houve existe essa proposição de evidência associada, tá bom? Então, talvez se eu falar alguma coisa, eu possa estar fazendo uma inferência, eu precisaria entender um pouco mais, tá? Mas de pronto o que eu consigo dizer para você é requisito? Se for requisito, você tem que evidenciar de alguma forma. Foi definido no modelo do controle? Você validou esse controle com as áreas pertinentes? Os donos dos processos, eles entenderam que esse controle, com essa proposição de evidência, é o que é capaz de atestar a conformidade? A alta direção é resistente a apresentar esses dados financeiros, mas ela entende a relevância e a pertinência, e existe um grupo dedicado para fazer essa análise, porque, de fato, dados financeiros são dados sensíveis da organização, não é dado sensível de pessoa, mas é da organização. Pode ali extrapolar alguma questão estratégica. Então, vale um desdobramento mais direcionado, tá? Eu não consigo te responder mais direcionalmente. Fala, Diana, pode falar. Não, Nani, obrigada, me esclareceu. Isso aí. Não, eu acho que eu preciso verificar melhor se é um requisito. Eu sempre tenho uma preocupação maior, né? E, de fato, acho que é uma questão de olhar mais para o requisito. E, sim, os controles são construídos em conjunto, construídos, validados em conjunto com as áreas, mas a gente está trabalhando a maturidade ainda, né? Então, isso é um processo. Muito obrigada, Nani. Nada, nada. Eu acho que o recado, né? Você falava, você quer acrescentar alguma coisa? Eu sempre gosto de invocar o conceito do razoável e proporcional,
tá? E quem já assistiu aula comigo sempre me vê falando isso, né? É, muitas das vezes a gente quer um mundo, né, pleno, perfeito, absoluto, mas isso é uma construção. Então, num primeiro momento, quando vocês estabelecem modelos de controles, quando vocês desenham, né, a proposição de mitigação de risco, tente utilizar o conceito do razoável e proporcional. Isto é capaz efetivamente de ser executado? Eu consigo fazer isso? Eu consigo enxergar a conformidade através dessa proposição? E aí vai aprimorando, vai melhorando, vai construindo a maturidade. É claro, existe ali o cuidado que você tem que ter. Uma organização que seja uma organização robusta, uma organização de novo mercado, uma organização que seja regulada por FCPA, SOX, etc., ela não é esperado que ela tenha controles incipientes ou controles muito modestos. E o inverso é proporcionalmente verdadeiro. Uma organização que está iniciando a sua jornada de conformidade, não é esperado que ela já tenha controles, né, maduros, robustos e capazes de entregar ali um detalhamento de assertividade. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? O razoável, proporcional, o que é possível de ser alcançado, qual o melhor resultado que eu consigo alcançar nesse momento, tá? Porque, gente, suborno, corrupção, integridade, ética, são temas muito sensíveis, tá? Muito delicados e que, por mais que a gente não queira, eles perpassam os muros da organização e adentram a vida das pessoas. A gente está falando de gente aqui, tá? E a gente precisa que as pessoas estejam colaborando conosco na conformidade. Então, eu preciso ouvi-las, dar voz, dar vez, entender o que é possível de ser realizado. E aí sim, eu vou ter um sistema de gestão de suborno, né, que vai conversar com a organização, tá bom? É o que eu teria para dizer. Esse é o conceito da norma. A norma traz esse conceito de razoável e proporcional, tá bom? Tá certo, obrigada. Nada. Pessoal, para quem ainda não emitiu o certificado de participação da aula de hoje, ele já foi colocado aí no chat. Notem, clique em cima, gere o certificado para não perder a oportunidade, tá? Se porventura tiver pessoas que já tiveram feito a formação anterior que a gente fez ano passado e quiser fazer a migração, tá? A gente vai ter depois uma condição especial para aqueles que quiserem participar da nova turma, tá? Então, procure a nossa equipe. Se você já fez parte, da turma anterior e quiser fazer a migração, tá? Quiser atualizar o certificado para que você esteja habilitado, né? Para auditoria na nova norma, né? Ainda não temos, né, Nani, a nova norma traduzida Ah, pela sim. ABNT, né? Sim, sim, importante. É importante. Só complementando aí até o que você acabou de falar, que eu acho que é bem relevante, tá? São dois pontos. Uhum. Primeiro, a norma não tem a versão em português ainda, tá? A versão oficial dela é em inglês no site da ISO, iso.com.org. Vocês conseguem adquirir através do site da ISO a versão em inglês, tá? A gente tem a nossa versão, né? Eu e o Flávio, a gente fez a tradução, então a gente tem a nossa versão, que é uma versão ali parafraseada, ok? Mas ela não é uma versão oficial. Tá? E um outro ponto importante é, que é o seguinte, é que a partir da publicação da norma, as empresas que já são certificadas anti-suborno, elas vão ter um prazo pelas certificadoras de até 3 anos para fazer a migração. Isso é um prazo padrão para todas as vezes em que uma norma ISO é atualizada, tá? Os organismos de certificação, Bureau Veritas, DNV, a ABNT, TUV, RINA, QMS e tantos outros, né? ABS, eles têm um prazo, que operam esse OG, dão um prazo de até 3 anos para fazer essa migração. Tá? Então, assim, é importante que vocês conheçam os pontos de atualização, é importante que vocês atualizem o conhecimento de vocês, mas o organismo de certificação ele dá até 3 anos. Tá? No momento que a norma é publicada, eles já começam a fazer ali os assessments, ok, direitinho, para as organizações ficarem aderentes. E não, nós ainda não temos uma versão em português. Ela deve estar sendo publicada aí, acredito eu, que no máximo até meados do ano que vem. Tá bom? Já existe um comitê mobilizado trabalhando nessa tradução. Eu espero que Uhum. saia antes, tá? Mas é só complementando aí a informação.
E geralmente quando tem uma nova norma sendo traduzida, depois a ABNT libera naquele projeto de consulta, na versão consulta, que é E... a versão aberta, né, para todo mundo baixar, mas ela não está ainda disponível, tá? Se você procurar por ABNT consulta lá no Google e digitar o número da norma, ela ainda não se encontra para consulta, ou seja, ela não está ainda aberta para a opinião do público, né? Então, está um pouco longe de acontecer, pelo visto. Geralmente, eu acho que ficam uns 90 dias disponíveis, né? Fica. Isso É, mesmo. então, assim que a gente tiver as informações dessa tradução prévia da ABNT, que ela for liberada a versão para consulta, nós devemos avisar os alunos nos grupos, tá? Mas, de qualquer forma, nessa próxima turma, como a formação ela é internacional, ela tem acreditação pela Exemplar Global, a gente trabalha com a norma ISO direto da ISO.org. Então, nós Correto. vamos aplicar o treinamento em português, com uma tradução que a gente fez aqui, e a norma já está válida, né? Ela é uma norma internacional Correto. já publicada, não é mais uma norma rascunho, tá? Ela já está publicada. Então, o treinamento já vai acontecer, a próxima turma já será com a nova norma, a 37.001 de 2025, tá? Eu coloquei no chat o link para quem quiser entrar na formação de governança de processos, previsto para iniciar na próxima semana, e também o link para quem quiser já antecipar as inscrições para o curso de auditor da 37.001 e 37.301, as duas normas em conjunto, numa única formação. Essa formação, sim, será exclusivamente com a professora Nani, ela que conduz de ponta a ponta, tá? A de governança de processos envolverá três professores. A Ana, que é especialista na parte de Seis Sigma, melhoria de processos. Vamos ter a contribuição da Nani na parte de controle, compliance relacionados aos processos. E vamos ter o professor Alisson na parte de automação, como fazer uso da inteligência artificial nos processos de negócio. Essa é a nossa previsão para esse curso, é uma turma única que nós vamos ter, e ela é uma oportunidade para quem tiver interesse em embarcar no MBA. Se você não fez nenhuma formação e quer embarcar no MBA, você pode começar por essa formação e depois complementa com as demais. Ao todo são 6. Ou você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que você vai encontrar no nosso site, e você pode solicitar um pacote onde você pode parcelar em mais vezes, ter uma condição de parcelamento facilitada, sem juros, na contratação do pacote. Você pode fechar o pacote do MBA inteiro. Aí você pode fazer esse MBA em 6 meses ou mais, de acordo com a disponibilidade dos cursos. Tem cursos que só vão acontecer agora no próximo ano. Por exemplo, Compliance Manager, a gente já entregou a turma, então a próxima turma só no próximo ano. Como eu já havia passado, algumas formações elas não se repetem mais de uma vez por ano, elas são uma única turma. A que vai acontecer semana que vem de governança de processo será uma única turma, não vai se repetir mais neste ano. Assim como a gente vai ter depois o auditor da 37.301 e 37.001, será uma única turma, não vai se repetir mais, tá? A turma já está confirmada. É isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação que vocês queiram fazer a respeito do conteúdo de hoje ou a respeito das jornadas de aprendizado? Tudo bem? É isso. Nani, obrigado pela oportunidade de trazer esse conteúdo atualizado para o nosso pessoal. Obrigado a todos que puderam participar. Espero que quem não conhecia a norma, isso possa trazer alguma visualização de acoplar isso nos seus projetos, nas suas frentes. E nós continuamos por aqui trazendo novos conteúdos. Amanhã nós teremos uma continuidade da nossa formação de gestão dinâmica de projetos. E na quinta-feira nós teremos uma aula sobre projeto de segurança da informação para a certificação 27001 com o professor Wellington. Os convites serão Uhum. disparados nas redes sociais e aguardamos vocês nas próximas aulas dessa semana. Muito obrigado, Nani.
Muito obrigado, pessoal, e uma boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.